Nesta aula, você irá conhecer os três tipos de cargas existentes nas instalações dos sistemas elétricos de potência e nos circuitos eletrônicos. As cargas podem ser resistivas, capacitivas ou indutivas. Vamos estudar e compreender o comportamento de cada uma delas quando submetidas a uma tensão contínua ou alternada. Quando uma carga consome energia elétrica, está usando a eletricidade para realizar um trabalho, consequentemente transformando essa energia. Por exemplo, quando você liga uma lâmpada incandescente comum, ocorre transformação de energia elétrica em energia luminosa e energia térmica. O que é, então, carga elétrica de uma instalação? Podemos definir carga elétrica como sendo os elementos ou conjunto de elementos que consomem energia elétrica, transformando-a. Um chuveiro, um motor elétrico, um micro-ondas, um CNC, um computador pessoal, um DVD player, uma máquina de tomografia computadorizada, enfim, qualquer máquina ou aparelho eletroeletrônico. As cargas resistivas têm a característica de dificultar a passagem da corrente elétrica. Essa dificuldade, encontrada pelos elétrons livres dos átomos do material, provoca dissipação de energia, gerando calor. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule. A resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica. É medida em ohms. Aqui você pode ver alguns exemplos de cargas resistivas: um aquecedor de ambientes, um forno elétrico, lâmpadas incandescentes, um balcão para manter alimentos aquecidos. Quando você aplica uma tensão contínua ou alternada em uma carga resistiva, a corrente elétrica se estabelece imediatamente. E em corrente alternada não ocorre defasagem entre a corrente e a tensão. Dizemos que a tensão e a corrente estão em fase. Os condutores de qualquer instalação têm resistência ohmica própria e, quando percorridos por corrente, dissipam energia, gerando calor, o que não é desejável, podendo ser um problema grave para a instalação, justificando um criterioso dimensionamento dos condutores, como você estudou no módulo 1. Já um chuveiro, por exemplo, ou um aquecedor, a geração de calor é o que se deseja. Nos circuitos eletrônicos, os resistores são empregados em duas funções: limitar correntes a valores desejados e provocar intencionalmente quedas de tensão. Vamos agora entender o comportamento das cargas capacitivas. Quando são submetidas a uma diferença de potencial, retêm as cargas elétricas de sinais opostos em suas extremidades, podendo fornecer essa energia elétrica armazenada a um circuito ligado aos seus terminais, não ocorrendo, no entanto, geração de energia, apenas armazenamento. O comportamento das cargas capacitivas não é o mesmo quando alimentadas em corrente contínua e quando alimentadas em corrente alternada. Quando a tensão é contínua, uma corrente elétrica se estabelece entre a fonte de alimentação e a carga capacitiva, com intensidade que vai diminuindo de intensidade até cessar, à medida que as cargas elétricas vão se acumulando no dispositivo. Isso ocorre devido ao efeito da equipotencialização. Em corrente contínua, o capacitor comporta-se como um circuito aberto. Quando a tensão de alimentação da carga capacitiva for variável, incluindo a tensão alternada, ela irá armazenar cargas elétricas, enquanto a fonte de alimentação tiver uma diferença de potencial maior que as extremidades da carga capacitiva. Quando a tensão da fonte for reduzida, as cargas acumuladas no dispositivo são liberadas para o circuito, comportando-se como uma fonte momentânea de tensão. Esse comportamento das cargas capacitivas em circuitos alimentados em corrente alternada faz com que a corrente fique adiantada em relação à tensão. Por esse efeito, as cargas capacitivas alimentadas em tensão alternada oferecem dificuldade à passagem da corrente. Essa oposição à passagem da corrente é conhecida como reatância capacitiva, que também é medida em ohms.
O efeito capacitivo também pode ocorrer em instalações onde existam condutores dispostos em paralelo, como por exemplo em uma rede elétrica de distribuição ou transmissão de energia elétrica. O efeito capacitivo na prática está intencionalmente presente em dispositivos chamados capacitores, construídos com finalidades de armazenar cargas elétricas, utilizados em grande escala em circuitos eletrônicos. Capacitores de maiores potências também são utilizados com a finalidade de corrigir o fator de potência nos diversos segmentos dos sistemas elétricos de potência, por exemplo, na indústria, em redes de distribuição e em redes de transmissão. Vamos agora entender o que são cargas indutivas. São cargas que, quando percorridas por corrente elétrica, criam um campo magnético. Comportam-se de forma distinta quando alimentadas por tensão contínua e por tensão alternada. Em corrente contínua, a carga indutiva tem um comportamento de oposição à passagem da corrente. Por exemplo, um motor alimentado por tensão contínua tem a corrente limitada pela resistência oferecida pelo condutor que configura a bobina do enrolamento do motor. Essa mesma bobina, alimentada em tensão alternada, o campo magnético produzido pela corrente irá gerar o fenômeno da autoindução, produzindo uma corrente contrária. Esse efeito é opositor à circulação da corrente e é denominado reatância indutiva. Essa grandeza tem como unidade o ohm. A corrente resultante no processo fica atrasada em relação à variação da tensão aplicada. As cargas indutivas estão presentes principalmente em enrolamento de transformadores, bobinas de motores e válvulas solenoides. Nesta aula você viu os tipos de cargas elétricas que existem, como se comportam em tensão contínua e em tensão alternada, e em que aparelhos, máquinas e dispositivos elas estão presentes. Bons estudos e até a próxima.